Esse programa tem o apoio cultural de Leve Supermercado. O melhor para você sempre. Placar Esportivo está entrando no ar, pedindo passagem, pedindo a sua autorização para fazermos um programa incrivelmente bom. Seleção brasileira, é isso que esperamos, que ela volte a ser o que era antes. Vai enfrentar daqui a pouquinho a seleção paraguaia e você vai conferir tudo, escalação, entrevistas, como chega as duas seleções para esse grande duelo. Vamos juntos repercutir o final da 11ª rodada, como o Vila Nova em 5 jogos fora de casa não sabe o que é vencer já 4 partidas consecutivas. Ai, ai, ai. Jesus amado, o Tigrão quando sai de Goiânia não se dá bem. Goiás Esporte Clube começa a semana preparação para o jogo contra o CRB no domingo. Atlético Goianiense empolgado depois da vitória fora de casa vai receber dentro dos seus domínios outro time do Paraná, desta vez o Coritiba. Você vai conferir tudo no nosso programa que está apenas começando e você sabe que dia de terça-feira é dia daquele embate saboroso, um embate com respeito, um embate de opiniões, aonde o líder de Goiás Esporte Clube vai ser representado por Charles Henrique Barros. Já o Vila Nova, que está na metade da tabela, vai ser representado por Marcelo Hugo. E os dois, sempre nesse duelo interessante, com debates quentes, aqui no nosso programa Placar Esportivo. É isso mesmo! Muito boa noite! Vai, vai, vai! Pam, pam! Alegria, alta astral, essa é a tônica do nosso programa, o Placar Esportivo, ó. Estamos juntos com alegria e sempre agradecendo a Deus. Muito obrigado por estarmos aqui conectados com alta astral e poder levar até você informação do mundo do esporte. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E de cara eu já quero te convidar a desfrutar, sentado onde você estiver. Alô Brasília, alô Goiânia, alô várias cidades do meu estado de Goiás. O programa de hoje tá, ó, topíssimo. E vamos repercutir muita coisa legal. Já que é repercussão, produção, já quero saber o que aconteceu nesta tarde. O giro esportivo do nosso programa. Já vamos disso, já. Põe na tela, produção. Isso mesmo, viu aí o giro esportivo nosso? E também teve Soteldo, hein, que sai do Santos e já viajou para os States. Speak English. Soteldo vai lá, porque depois da seleção Venezuela, hein? Calma que a Venezuela joga daqui a pouquinho lá em Montevidéu. Soteldo que foi agora negociado com o Fluminense e vai disputar o Mundial de Clubes. Gente, eu preciso beber uma água. O programa apenas começou, porque esses dois convidados de hoje merecem um embate gigantesco, um debate do nosso programa que vai acontecer já já. Vão colocar frente a frente as duas maiores torcidas do nosso estado de Goiás, num embate para finalizar a 11ª rodada da Série B. Então se prepare, porque na volta do nosso intervalo comercial, você vai ver de um lado Vila Nova, do outro Goiás, sendo respectivamente representados pelos... Daqui a pouco eu te conto. Até já. Com o nosso programa Placar Esportivo e com muita alegria, porque agora nós vamos receber eles. De um lado, ele que é torcedor do Vila Nova, apaixonado e declarado, mas já esteve lá dentro das 4 linhas e pisou lá, sempre com apito na cal ou não, ele apitava sempre com o jeito único dele, que se tornou referência no apito esportivo, tanto em Goiás quanto no cenário nacional. E hoje, tece os seus comentários com a forma natural e sempre coerente de ver. Abre a câmera um pouquinho, Zezé, porque eu vou me aproximar dele para pegar a mão dele, Marcelo Hugo! Boa noite, Marcelão. Boa noite, Danilo. Boa noite, torcedores do Vila Nova, que tá com a cabeça inchada. Boa noite, ouvintes do Placar Esportivo. Mas nós estamos aqui para tirar as dúvidas do Danilo, falar. O Vila Nova tá embaixo, eu tenho que ficar quietinho, tá? Esse time horroroso, esse técnico horroroso. Não tem, só não tem o que falar, só tem defesa, mas defesa não aguenta. Mas daqui a pouco nós vamos. Marcelo, mas falta 27 rodadas, Marcelo. Você já tá desanimando ou não? Não tô desanimando. Mas o Vila Nova, pra quem é um torcedor certo, o mais fanático, se continuar com esse treinador
horroroso, que o presidente arruma desculpa em cima de desculpa, agora começa a chorar, a falar que não tem dinheiro, que não tem isso, que tem aquilo, que o Vila Nova é mais ou menos isso mesmo. Então, quer dizer, eu como torcedor do Vila espero o Vila Nova entre 10º a 15º. Tomara que não caia. Esse é Marcelo Hugo, mas daqui a pouquinho ele vai discorrer mais sobre o Vila Nova, sobre a Série B, a classificação, como terminou a 11ª rodada, e eu vou mostrar pra ele dados das temporadas de 24 e 23, como o Vila Nova e o Goiás se portaram na altura. Daqui a pouquinho vamos juntos discorrer tudo da Série B. Do meu lado direito tem ele, que também é apaixonado pelo Clube do Coração. Já carrega na sua página, aonde ele movimenta as redes sociais, o nome de Só Mochés, porque ele ficou identificado assim, e eu vou me aproximar dele também, porque eu quero que vocês recebam o Fernando da página Só Mochés. Fernando! Fala, Danilão, obrigado mais uma vez pelo convite aqui de participar do programa do Placar Esportivo, aqui na canal Fontes 5.1. Danilão, o nosso convidado aqui, o senhor Marcelo Hugo, ex-árbitro, eu presenciei a primeira suspensão dele como árbitro. Sim. Mas era um bom árbitro ou não, Fernando? Mais ou menos. Ah, mais ou menos, peraí, é mais ou é menos? Poucos sabem, mas a primeira suspensão que ele deu, e ele nem lembra, foi da minha pessoa. Olha aí, Marcelo. Lá no Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira, eu fiz o colegial lá e ele era meu professor de educação física. Eu até tinha falado com o pessoal, rapaz, uma boa oportunidade. E aí eu brinquei com um colega lá, chamei ele de cabeça de macaúba, e ele brigou, ficou bravo, e os dois saindo naquele briga de galizé. E o Marcelo veio, o Marcelo foi e mandou nós dois pro STJD da diretoria. 15 dias de suspensão. Poxa, então o Marcelo foi responsável. A única suspensão da minha vida escolar, hoje eu sou advogado da área de família, mas a única suspensão foi esse sujeito que me deu. Olha aí, Marcelo, relatando o passado. Mas, Fernando, foi um prazer, uma satisfação enorme. Meu aluno. Isso. Fico feliz. Hoje doutor, advogado. Isso. Você entendeu? Fico muito feliz. Fiquei feliz demais, pô, quando eu soube do convidado. Falei, rapaz, eu tenho história com ele. Não. Ele não lembra, mas eu tenho história com ele. Não, mas é aquilo que eu falo, né? Muitos anos. Você acredita que o Pedro Xavier Teixeira foi minha primeira escola? Quando eu saí da faculdade, eu fui pro Pedro Xavier Teixeira. Boa escola, boa escola. Olha só que bacana, hein? Vamos juntos discutir tudo com o Fernando e Marcelo Hugo ao longo do nosso programa. Então, fique atento aí. Mas antes, nós recebemos um material lá da linda cidade de Nerópolis, porque o Centro-Oeste tem vez aqui no nosso programa. Deixa eu ver aí, produção. Torcida, chegou sua hora! Neste sábado às 15h30 no estádio Jaime Guerra, tem bola rolando. Em campo, Centro-Oeste Nerópolis versus Grêmio Anápolis. Troque seu IPTU ou cupom fiscal por ingressos para o jogo no estádio Jaime Guerra. Pontos de troca. Prefeitura de Nerópolis. B+, Hipermercado, América Supermercado, Santos Supermercado, Center Casa e Ferragista Center. Prefeitura de Nerópolis. Trabalho que transforma. Trabalho que transforma. Parabéns a toda a equipe, ao Zé Roberto, que faz um trabalho magistral, a toda a cidade de Nerópolis, que tem o Centro-Oeste como um dos grandes times dessa cidade, que é referência aqui na nossa região. Ontem na Série B, jogando no Heriberto Rios, um time que não sabe bem manusear quando o jogo é fora de casa. Ao se falar Vila Nova, temos um jogo fora de Goiânia. O Vila parece que muda, que transforma. O que fazer, Marcelo Hugo, para um time que em 2023 teve apenas 6 vitórias fora de casa, em 2024 teve menos ainda 3, e nesse ano, até o momento, em 5 ocasiões tem 1 vitória. É um aproveitamento baixíssimo quando se fala fora de casa. O que fazer? Danilo, Dedê, cuidado. Cuidado. Deixa eu falar um negócio para você. Um time que tá há 500 minutos sem fazer um gol, você vai falar o quê? Não aguenta ficar só defendendo. Eu sempre meti o pau no House, mas dessa vez foi bem, pegou pênalti não, porque o cara pegou, o cara atrasou. O cara atrasou um pênalti lá, que como é que foi? Mas mérito do House, o House tá lá e pegou. Pegou umas defesas boas, mas deixa eu falar uma coisa pra você. 500 minutos, cara. Você vai esperar o quê de um time que tem 500 minutos sem fazer um gol? E aí eu tenho que escutar a ladainha de Lacerda, querendo justificar o injustificável. E o presidente falar que ele tá prestigiado no cargo, perdeu 4, não foi 3 não, Danilo, foi 4, porque foi 2 P do Cruzeiro. Então, de lá pra cá, degringolou, não dá, o time
Do meio, rapaz, o Arilson não vou cobrar dele não, porque ele tá voltando de contusão. Aí tem o 10 lá, o Maia, né, Thiago Maia. Aí o treinador vai e tira. Aí você sabe o que o treinador vai falar? Da agorinha na coletiva? Que ele tá voltando de contusão, que não sei o quê. Era o único cara, a única esperança que o Vila tinha. Não tem, né? Porque é o jogador que pode vir pôr alguém na cara do gol. Porque, gente, aquele Felipe Paiva, Vinícius Paiva, aquele cara não sabe jogar bola, não. Aí aquele meio de campo, que esse cara que entrou, teve um lance lá que o Vila sobrou quase no final do jogo. Rapaz, aquele nem Varziano chuta daquele jeito que aquele sujeito do Vila chutou. Então, resumindo o quê? O Vila do meio, do Arilson pra baixo, é bom, é time de Série B. Mais pra frente, não dá. E nós, torcedor do Vila, sabemos disso. Claudinei de Oliveira, vamos fazer uma campanha. Volta, Claudinei. Claudinei acertou no Paysandu e tem que ter um aproveitamento de mais de 50% no restante da Série B se quiser permanecer na segunda divisão do nosso escalão. Ele acertou? Sim. Estava no Londrina e agora está no Paysandu. Que pena. E aí, agora como é que eu vou fazer? Quem que nós vamos trazer? O Vila, ai, não tem dinheiro, ai, não sei o quê, aquela landainha, ai, o time não pode esperar muito. Como que não pode esperar? Você não pode esperar, sai da Série B então, ué. A nação colorada paga qualquer treinador, paga qualquer jogo, aí o presidente vem falar que, ai, tem que ter mais de 5 mil torcedor e não sei o quê, aquelas... Não tem jogador, eu quero ver o próximo jogo. Produção, qual é o próximo jogo do Vila? Tem aí os próximos confrontos do Tigrão, mas antes, Marcelo, calma, porque o Rafael Lacerda tá no ponto e eu quero ver o que o Lacerda disse sobre o jogo de ontem. Deixa eu ver. Resultado ruim, não era esperado, trabalhando fazer diferente dos últimos jogos que a gente teve fora de casa. Acho que a equipe teve uma melhor postura no primeiro tempo, na minha opinião, superior no primeiro tempo. Tivemos oportunidades, para ter uma ideia, até os 22 minutos do primeiro tempo. A equipe tinha finalizado 5 vezes, o Criciúma nenhuma, e no segundo tempo a gente baixou muito o nível. O Criciúma, claro, tem as suas qualidades. Momento difícil, momento que a equipe está oscilando, num campeonato tão longo como é a Série B. As oscilações acontecem, basta nós agora trabalhar, reavaliar algumas coisas internamente, pensar numa melhor maneira de a gente retomar a vitória, mas a gente está incomodado e agora o que nos resta é trabalhar para a gente encontrar o caminho das vitórias novamente. A derrota sempre preocupa, né? Seja 1, 2, 3, e quando a gente tem uma sequência difícil como a gente teve, claro que preocupa, né? Como eu falei na pergunta anterior, na resposta anterior, não pode a equipe fazer o primeiro tempo que fez e o segundo tempo cair tanto. Claro que do outro lado também tem um adversário jogando dentro da sua casa que tem a sua força, mas a gente tinha que ter feito primeiro. Às vezes os adversários vão contra a gente, como foi o caso do Novo Horizontino, teve uma oportunidade, fez o gol. No nosso caso aqui hoje nós tivemos, como eu falei, 5 finalizações no primeiro tempo, conseguimos encaixar a pressão alta no primeiro tempo e no segundo uma queda de rendimento muito grande, né? A responsabilidade ela é minha, nós temos um grupo muito comprometido, os atletas estão se cobrando, eu me cobro muito, né? O torcedor pode ter certeza que a gente vai, nesses poucos dias que a gente tem aí para se preparar até o jogo do América. Poucos dias para enfrentar o América Mineiro já na sexta-feira em Goiânia. Fernando, chega para conversa, chega para o embate. O que fazer para esse time do Vila Nova sorrir fora de casa? Algo que o Goiás faz bem. Ô, torcida do Vila Nova, quanta ingratidão. O Lacerda tirou o Vila de uma fila de mais de 18 anos do Campeonato Goiano. Hashtag fique Lacerda. Deixa o cara aí, deixa o homem trabalhar, Marcelo. Pelo amor de Deus. O cara tirou vocês de uma fila. Tá fazendo um ótimo trabalho na Série B, tem que permanecer. É isso aí, Danilo, é o que eu tenho a dizer. Hashtag fica Lacerda. Um torcedor do Goiás falando um trem desse, um absurdo, mas tá certo. Ele tem que zoar mesmo, eles estão lá em cima. Como é que é com o torcedor? Hashtag, o cara tá 500 jogos e ele vê que aquela ladainha... 500 minutos. 500 minutos sem fazer gol. Você vai falar o quê, o treinador Lacerda? Você não tem o que falar. Você não tem ataque. Se você toma gol, você perde. Não, eu quero que você me explique. Agora vim aqui falar que está incomodado, que o campeonato é longo, essa baba de calango que você vem falando aí, passar mel na boca da torcedor do Vila, você vai ver contra o América de Minas, 2.000, 1.500 torcedor. Aí quer chamar a torcida. Mas chamar como? O time não faz gol. O Dedê falou aqui que fora de casa
Jogou 5. Ganhou 1. Gente, é muito pouco. É muito pouco. E nós, torcedor do Vila, estamos cansados. Nós já sabemos dessa estrutura. Eu fiquei triste agora, porque eu queria Claudinei, aí disse que o Claudinei assinou contra o Paysandu. Com o Paysandu. Com o Paysandu. E você pediu os 5 próximos confrontos do Tigrão, certo? Então põe na tela aí, produção, porque os próximos confrontos do Vila são o seguinte: enfrenta o América Mineiro dentro de casa no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Depois enfrenta o Amazonas fora de casa, Marcelo. Ai, quando fala fora de casa, você já viu, né? E depois ainda faz o clássico diante da equipe do Atlético no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aí, mais uma vez, fora de casa, na Fonte Luminosa, diante da Ferroviária, e depois recebe o Operário de Ponta Grossa. Nos próximos 15 pontos, 9 em Goiânia, Marcelo. Tá, 9 em Goiânia. Ele não ganha do América. Certo. Que é dentro. Crise. Não ganha. Crise, ué. O time já não ganha 3 jogos. Mas você não viu falando que o Vila ganharia 5 pontos dos últimos jogos. Já perdeu 3. Presta atenção aí, ó. Ele não ganha se muito, um bom resultado, o empate. Beleza, 1 ponto. Depois visita o Amazonas. Perde. Perder pro Amazonas olha, o Amazonas tá reagindo. Perde. 1 ponto. Recebe o Dragão, clássico. Aí é clássico. Beleza. Mas, vamos pelo retrospecto? Vamos. Ganha do Atlético. É? Tá, 4. Ferroviária fora? Perde. Pegou o avião, né? Depois Operário em casa. Não, e o pior de tudo, o Ferroviário é aquele goleiro, né? Denis Júnior, cuidado. Cuidado. Eu pego o Operário em casa e aí? Vai ter que ganhar, mas empata. Tá, 5 pontos. Ó, 5 pontos. Concordando com o Fernando. Mas 5 Fernando. Aí, Fernando. Será que eu entendo, hein? E eu falei no jogo, antes da rodada contra o Criciúma. Foi ou não foi, Danilo? Foi verdade. Vai ver. Mas você não falou errado, não. O time fora não dá conta de reagir. Atravessou a meia ponte, não dá conta, não dá um apagão. Tem que fazer um curso de natação na Praça do Esporte para aprender o problema tem que fazer curso. Paranaíba. O problema tem que fazer curso é de chutar no gol, é de finalizar bem, os lateral, fazer o arco, jogar a bola na área. Mas isso aí é chover no molhado. Esse treinador, enquanto ele estiver prestigiado pelo nosso presidente... Hashtag fica lá certo. Vai ficar. E é só presta atenção, de quantos jogos? 15? É 15 pontos. 15 pontos. Ter 5 é vergonha, pouco, né? É muito pouco. Vai vendo. Esse é Marcelo Hugo. Às vezes a fasquia do torcedor, a expectativa pelo Vila tá se reestruturando e ter feito bons campeonatos em 23 e 24 faz com que o torcedor meio que obrigue o time a brigar pelo acesso. Mas a verdade é uma só. O Vila tem o 3º pior orçamento dessa Série B. Já teve em 2023 e em 2024 e conseguiu competir bem, brigando lá em cima. Só que o torcedor tem que entender que essa fasquia não foi elevada pelo poderio financeiro. O Vila não consegue acompanhar as expectativas do torcedor no quesito financeiro. O presidente Hugo, com seu staff cumpridor, paga dívidas de mais de 350 mil mensais de outros presidentes e faz com que o time compita ainda dentro da competição da Série B, que é extremamente difícil. Só que a gente quer mais? Será que realmente o Vila tem esse poderio para disputar acesso mais uma vez? Olha, às vezes a expectativa nossa é que está muito alta e devemos baixar ela um pouco e ver a realidade do futebol de outros olhos. Vamos falar do Goiás? Esse sim agiu super rápido no mercado. Lucas Ribeiro machucou no jogo de sábado diante da equipe que ele ganhou do Volta Redonda, perdão. E aí o Goiás Esporte Clube agiu no domingo e na segunda e apresentou o Tite. Fernando, na última janela de transferência, nos últimos segundos, traz um jogador de 37 anos, experiente e que vai compor o sistema defensivo do Verdão. Chega para ser titular no lugar do Lucas Ribeiro? Sim, porque a necessidade faz o sapo pular, né, Danilo? O Lucas Andrino, ele falou que não teria outros jogadores além do Martin Benítez para ser regularizado, não traria, esperaria uma próxima janela com um pouco maior de espaço maior, mas devido ao que aconteceu domingo, foi uma obrigação, na verdade uma necessidade do Goiás trazer o Tite. Tite, que tem uma larga experiência, ele já foi campeão da Recopa Sul-Americana, tricampeão baiano, tricampeão da Copa, bicampeão do campeonato da Copa do Nordeste. Enfim, tem vários campeonatos, é um cara que vem com bagagem e eu espero que ele ajude ali na zaga do Goiás. Tá, vem em mim aqui, Zezé, porque ele falou que sim, em relação
a posição quando foi questionado em relação ao Lucas Ribeiro. Só que o Tite pode até chegar para ser titular. Vocês podem até achar que sim, mas nós estamos esquecendo que o Lucas Ribeiro, ele foi um jogador titular no melhor momento da fase com o Mancini. Ele até então estava de titular ao lado de Messias, que não pôde jogar diante do Volta Redonda. O Tite traz na sua bagagem experiência, canhoto, 37 anos, jogador perfil Série A. Mas será que não seria um desrespeito, entre aspas, ao que o próprio Lucas Ribeiro já entregou pro Goiás e ainda tem a confiança do Mancini, Fernando? Só uma ressalva, quando eu falo que ele vem para ser titular, mas é por esse momento do Lucas Ribeiro, que vai precisar de um tempo maior de recuperação. Houve um problema na face frontal, né? Um afundamento do crânio, e isso, devido a isso, requer um pouco mais de tempo para recuperação. Quando ele voltar, e aí a gente vai rediscutir se ele pode ser ou não titular do time do Goiás novamente. Vamos ver o que vai dar o Tite nessa vinda pro Goiás. É isso mesmo! Esse é Fernando Maia e Marcelo Hugo. Já o Atlético Goianiense, Marcelo, esse sim, Fábio Matias ganhou. Até então, 3 jogos realizados com a camisa do Atlético, apenas uma vitória, Marcelo. Em 9 disputados, ganhou apenas 3. Mas ainda, mesmo tendo vencido o Furacão fora de casa, ele é criticado ainda pela torcida atleticana. Fábio Matias, precisa de quê para ganhar a confiança do torcedor? Precisa fazer o que ele fez no jogo passado. Vitória, ganhar. Técnico vive de vitória. O único técnico que vive de derrota é o do Vila Nova. É? É do meu time. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu queria ver se fosse no Goiás ou no Atlético, 4 vitórias no lombo, se não caía. Mas fazer o quê? Tá dolorido, O Fábio tá fazendo certo. Começou. O Atlético vai reagir. Você sabe por quê? Porque o seu presidente, Atos Batista, não é bobo, não. Apesar que ele é que manda. Foi um time ano passado, jogou. Já tem quanto tempo que voltou para a Série B? Foi o ano passado ou ano retrasado? O ano passado voltei, foi rebaixado. O Atlético foi rebaixado em 2024. Pois é, então quer dizer, é um time de Série A. É um time de Série A que está na Série B. Aí, eu queria ver agora, fazer a comparação. A realidade financeira. O Atlético desceu e vai subir. Eu aposto que o Atlético vai terminar. Aí você vai falar, cuidado! E o Fernando vai pular lá em cima. Ele vai terminar na frente do Goiás. É? Escuta o que eu tô te falando. Cuidado. Então tá bom, calma. Você sabe por quê? Fernando. Porque o Goiás, presta atenção, Fernando, o Goiás, hoje ele é o melhor time da Série B. Ele tá líder, só que foi muito cedo. Eu quero ver vocês aguentar lá. Chegar lá é fácil. Agora, permanecer, pra você ver, o Vila perdeu 4. O Vila é 9º, se eu não me engano, é 9º ou 10º? 10º. Hã? 9º. 9º colocado. Já eu te mostro a classificação. Pois é, mas 9º, perdeu 4. E o Goiás é líder. Marcelo, mas vamos lá. Criticaram, falaram assim, mas o Goiás só pegou baba. O Goiás ganhou do Curitiba, que tá lá no G4. Atlético. Ganhou do Atlético, ganhou do Avaí, ganhou da Ferroviária, ganhou do Volta Redonda. Mas tudo aqui. Não, mas todos lá em cima. Que jogo fora? Todos lá em cima. Atlético Goianiense foi fora. Desconfia, Danilo. O Goiás vem de uma sequência que não foi brincadeira, não. Não foi jogo fácil, não. O Goiás, como a gente fala, tá sabendo sofrer, mas tá ganhando jogos. Tá na hora que precisa finalizar, finaliza. Então, assim, o campeonato da Série B não se joga bonito, se vence. Porque se você for esperar um jogo bonito... Aí, você falou tudo. Se vence. Venceu, é 3 pontos. É o que o Goiás tá fazendo. Vencendo. Aí tá. Mas vai chegar um ponto que eu quero ver ele vencer, direto. Qual o time, você acabou de falar, que é da Série B, que não joga bonito, joga pra vencer? Ele ganhou quantas seguidas? O Goiás? Já vai pra 3ª. Pois é. E o Vila... Ferroviário, Atlético, Volta Redonda. Pois é. 3 vitórias. Fora o Curitiba. O Vila, 3 derrotas. E o Vila não despencou? Sim. Então. Mas veja bem, o ano passado, o Santos, Fernando e Marcelo passou por instabilidade na rodada 8, 9, 10 e 11. E depois ele volta a vencer o Goiás na 12ª rodada. Mas só que nessa 11ª rodada do ano passado, o Santos tinha 7 pontos a menos que o Goiás. Deixa eu falar. Então, cuidado. Cuidado. Você quer comparar Goiás com o Santos? Brincadeira. Não, eu tô comparando os números. Não. O Goiás tem 26 pontos, o Marcelo. Santos já desceu da Série A sabendo que já ia voltar. Foi tanto que voltou em primeiro lugar. É time de camisa,
É time de camisa, é time de torcida, é time de tudo. Mas o ano passado o Santos tinha 18, o Goiás tem 26, Fernando. Os números que eles apresentaram do ano passado e desse ano são discrepantes. Da campanha do Goiás para a campanha do Santos para o ano passado são discrepantes. O Goiás abriu muito mais pontos, fez muito mais pontos que o Santos. É claro, lógico, o adversário, os torcedores adversários vão falar que o Goiás vai chegar à fase de estabilidade e tal. O Goiás, o que ele está fazendo? Um trabalho de casa, juntando gordura. Porque o dia que vier a estabilidade, o dia que o Goiás começar a oscilar, ele tem uma gordura para poder gastar. E é isso que o Goiás está fazendo. O Goiás é o melhor mandante e o melhor visitante. Ele venceu 2 do Vila, 1 fora. Como é que faz, Marcelo? Aí, ó. Aí você chegou ao ponto que eu quis dizer. Na 10ª rodada. 11ª que finalizou. 11ª que finalizou. Certo. São de 38. Sim, falta 27. Pois é, 27 rodadas. Eu quero ver se o Goiás vai permanecer lá. Aí, vocês podem arrotar. Não, time de Série A. Não é, gente. O campeonato, ano passado, vocês fizeram comparação com o Santos, né? Então, vamos lá. O Santos não é time de Série A? Então eu comparo com 2023 com Vitória. O Santos não é time de Série A? Foi, tá. Certo. Tá lá na Série A. Vai descer de novo. Esse campeonato é o campeonato mais fácil que tem, cara. Uai, e o Goiás tá provando isso. Pois é. O Vila não prova, mas o Atlético Mas é o fácil. Vila é fraco. Eu já acabei de te falar. E o Atlético não. O Atlético teve uma fase, começou negativamente, como disse, com o pé esquerdo, certo, negativamente, já tá começando a dar sinais. Você me perguntou, o que é que o treinador precisa para fazer ponto, para ganhar? Ele ganhou. Ganhou do Atlético Paranaense, que é outro que está time, numa má crise. que é um time, peraí, mas tá saindo. Bateu no Atlético Paranaense, que é time de Série A. Entendeu? Time de Série A. Então, esse campeonato é um campeonato fácil de subir, porque os 4 que vão subir, Fernando, eu quero te falar é o seguinte, vai ser pontuação assim, ó, 1, 2, 3 pontos no máximo. Por quê? Porque é nivelado, a Série B, gente, é nivelado por baixo. É um campeonato fraco. Entendeu? Hoje ganhou uma, ganhou 2, você tá lá em cima. Você acha que o Goiás não tem mais espaço para crescer? A gente viu, Danilo. O Goiás chegou onde? A estreia do Martim Benítez. O Goiás tem o Benítez para estrear. O Wesley aí crescendo. Um passe ele deu na cara pro Anselmo Ramon, que perdeu a oportunidade. Então, se o Goiás. O que faltava pro Goiás era meio. O Goiás tem 2 meios agora, de qualidade. Vamos ver quantas partidas o Benítez joga. Chancela o que o Xaxá falou na rádio esses dias. O Goiás vai. Esse dia não, foi ontem. Vai terminar campeão e com com uns 4, 6 pontos de diferença. Que é isso? Vai vendo. Cuidado! O debate aqui no nosso programa Placar Esportivo. Não tem debate, Danilo. Eu tô perto. Uai, o Vila não tem o que? Contra números, não tem argumento. Não? Não, 2 e 2 é 4. Por isso que eu te apresentei os números em comparação então, com o ano passado. Calma. Tem a hora de eu falar pra você. Calma, Dedê, calma. Cuidado. Você falar que vai vir. Vai terminar na frente do Goiás. Então, calma, então tá bom. Tá, então vai ter recorte ainda dessa. Então vai. Grava, viu, produção? Grava isso aí. Eu quero fazer também um apontamento antes do Fernando Bastos trazer tudo da Série B em relação ao clube do Remo. O Remo que perdeu o Daniel Paulista, que ao meu ver, dinheiro nenhum paga a estabilidade que ele tinha lá no clube paraense, aonde vinha fazendo um belo trabalho, aonde o Daniel Paulista estava conseguindo a invencibilidade até a 10ª rodada, o último time a cair, com o elenco recheado. Prova disso foi no último confronto diante do Operário, sai perdendo por 1-0. Clube do Remo com os seus reforços no banco de suplente. Os 2 que entraram, Matheus Davó e o próprio Regis, conseguiram fazer parte das jogadas trianguladas para os gols da vitória e virada do Remo. E o Daniel Paulista, ao meu ver, não deveria ter saído para um clube que está fadado, entre aspas, já quase na Série B. Eu ficaria lá, porque dinheiro nenhum paga o carinho, a reciprocidade que o torcedor remista tinha com o Daniel Paulista. Mas são decisões que ele tomou por lá e o Remo anunciou agora há pouco, no fecho da janela também, Marrone, ex-Midland da Dinamarca, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, jogador veloz que vai chegar para compor um elenco fortíssimo. Então, por isso que eu não tiro o clube do Remo. Olha aí, estamos falando de Marrone, por isso que eu não tiro o clube do Remo da briga pelo acesso da Série A desse ano. 26 anos, tem experiência tanto nacional quanto internacional e Marrone chega para compor o elenco que já é muito bom. Vocês concordam comigo, Fernando e Marcelo? Para mim o Remo é um dos favoritos, tá? O Remo ele deve ficar ali como vice-campeão, Goiás campeão. É um time fortíssimo, tem se qualificado, uma torcida apaixonada, a torcida que vai ao estádio.
Enfim, eu acho que o Remo é um dos propensos a subir para a Série A. Vamos. Então, pela conversa dele, só tem 2 vagas. Só 2 vagas. Só, Goiás e Remo pra ele. E pra você? Calma, tá na 10ª rodada. Não sou louco de apontar algum time que vai chegar. Remo é um time forte. Camisa? Tem torcida? Tem. Foi time já de Série A? Foi. Então, calma. Eu tenho muita calma nessa hora. Hoje o torcedor do Vila tá assim, ó, cauteloso. Não tá descrente, igual você falou. Lá no Vila é um amontoado de jogador que o tal do Lacerda não dá conta. O Vila não tem esquema tático de jogo. É um amontoado de jogador. E o primeiro tempo, o Vila foi tanta. Segundo tempo foi um amontoado de jogador, dando chutão, correndo pra área pra ver se dá. Não. Calma. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Newton, que está aí nos acompanhando. Um forte abraço, obrigado pelo carinho. Agora sim, Fernando Bastos, me conte tudo, não me esconde nada, hein? Porque a Série B tá pegando fogo. Deixa eu ver. Fala, galera do programa Placar Esportivo, vamos falar um pouco de rodada 11 da Série B que finalizou. Começou na quinta e terminou na segunda. E assim foi a nossa rodada 11 da Série B. Um abraço para vocês aí do estúdio e para vocês também que estão assistindo o nosso programa. Obrigado. É isso mesmo, Fernando Bastos, muito obrigado pelo resumo da Série B da 11ª rodada, Marcelo Hugo e Fernando Maia. A classificação do G4 está o seguinte: o líder disparado 26 pontos é o Goiás, 4 a mais que o Grêmio Novo Horizontino 22, Cuiabá 21 e o Coritiba com 20, os mesmos do Clube do Remo. Já na zona de descenso, vemos Botafogo do interior de São Paulo, Amazonas, Atlético e o Papão do Claudinei Oliveira. E a minha pergunta é, Fernando, esse G4 resume bem quem são hoje as 4 melhores equipes ou não? Não, eu acho que aí o Novo Horizontino, ele vai para um 4º lugar. A briga vai estar boa aí, viu? Entre Novo Horizontino e Cuiabá. Pra mim, Remo e Curitiba tá entre os 4. Meu Deus do céu. O que, Marcelo? Ai. Ó, time que vai chegar pra lá. Pra mim, os 4. Então, Goiás, Remo, certo? Goiás, Remo, Curitiba e aí a luta entre Novo Horizontino e Cuiabá. Aí esse aí você bate o martelo. Você acha que vai brigar. Na sua ótica aí, você acha que é igual o Diego Marques aqui, ó, com o filho dele, Guilherme, torcedor do Atlético, que tá falando aqui. Você é corajoso de falar isso, Marcelão. Um abraço pra você, Diego. Deixa eu falar um negócio pra você. Um abraço pra você, um abraço pro Guilherme. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Ainda tem aí. Ô, produção, coloca de novo aí pra mim. Olha lá. Você está esquecendo de Atlético Paraná, do lado de cá, ó. Do lado direito da tabela, que tá lá embaixo. América, Atlético Goianiense. Você tá achando que Atlético Paraná, Atlético Clube Goianiense e o América não vai brigar lá em cima, não? Gente, talvez, tem dó. Talvez. Olha lá, você tá achando que Ferroviária vai ficar ali? Você tá achando que o CRB vai ficar ali? Você tá achando que a Chapecoense vai ficar ali? Olha lá, ó. Havaí, são 4 vagas aí. São 4 vagas. São 3. Já pôs não, 10. você pôs 10 times aí, mas 4 vagas. Peraí, você não falou pra mim que é dos 10 que hoje na rodada? Então o Vila tá tendo chance. Não. A história da Série B... Aí. Vem aqui em mim, produção. Vamos, volta lá nele. A história da Série B diz que apenas 3 vezes em 19 edições, o time que esteve na 10ª rodada, atrás da 10ª posição, conseguiu subir. Ou seja, 3 vezes na história. E hoje quem está ali na 10ª para trás, Atlético Goianiense, América, Atlético Paranaense, eles vão ter que contrariar uma história que apenas 3 vezes aconteceu. Foi isso que eu disse. Certo? O Vila está na primeira metade da tabela, então ele tem mais chance do que o Atlético hoje, até porque tem mais pontos. Mas você numerou 10 times para 4 vagas, eu não te entendi. Não, eu falei que vai chegar lá. Ele virou para mim, o Fernando. Prevendo o futuro, então. Não, prevendo o futuro, não. Ele não falou que os 4 que vão subir? Sim. Ele já falou. E você, quem são os 4 que vão subir? Quem são os 4? Põe aí na tela, produção, que eu vou falar pra você quem vai subir. Então me conta lá, quem vai subir? O Goiás não sobe. Não. O Novo Horizontino também não sobe, vai ficar na bica. Certo. Curitiba, eu concordo com você com o Remo. O Remo é um dos fortes favoritos. Remo e Curitiba, certo? 2. E eu acho que ainda vai vir de lá. As outras 3 vagas... 3 não, mais 2. Não, mas 2, mas 3 times. Lá, América, Atlético e Atlético Paranaense. Esses vão chegar. Então são esses 5 que sobe 4. Grava, viu, produção? Pode gravar aí, Pode gravar. Pode gravar na 10ª rodada. Porque vai contrariar o DD. Só isso. Vai vendo, hein? Calma. O Marcelo fala que o líder com 26 pontos e o Grêmio do Horizontino com 22 não vai subir. E um que tá lá embaixo, como o América com 13, metade dos pontos do líder vai subir.
Calma. Olha, deixa eu falar com você. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado, então tá. Só mais pra encerrar esse assunto. O Novo Horizontino subiu o ano passado? Ficou por um ponto. Pois é. E o Goiás? Peraí, e o Goiás subiu? Ficou por um ponto. Aí eu te faço a pergunta, não ficou o tempo todinho lá em cima? Não. Não. Hã? Não. Ué, não? O Goiás não. Não, entre os 10? O Goiás na sétima, acho que na sétima rodada ele ficou lá em cima. Depois ele teve aquela recaída. Na 10ª rodada, o Goiás deixa o G4. Isso. E não volta mais. Eu não entendo vocês, não. Não, eu que não te entendo os entendo. dados. Contra dado não é argumento. Não, eu que não te entendo. Eu não me apego eu não tô me apegando a números quanto ao Goiás, porque pra mim o Goiás tem margem de crescimento. Como eu disse, o Goiás tem margem e muito. O Goiás chegou, ô Fernando, aonde que tinha de chegar? Moço, o Goiás tem jogador pra estrear. Quem que é o melhor treinador da Série E B? ainda Me temos fala. a janela. Ainda temos a O janela. Goiás não tem o melhor treinador O da Série B, não? Mancini é um bom treinador. Ah, bom. É um bom treinador. Quem que é o melhor da Série B hoje? Ah, não vou falar não, que vocês aí... Não, fala, eu tô te fazendo uma Eu pergunta. acho que o do Avaí é melhor do que ele que tava no Goiás, que eles mandaram ele embora. Deus. Jair Ventura. O do Novo Horizontino, que é o cara do próprio Criciúma. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eduardo Batista. Eduardo Quando- Batista. quando não é já- mais treinador do que o Mancini, não? É mesmo, porque eles estão lá atrás, né? Parece na tá. terra. Então tá, calma. Fala, Tudo Fernandes. bem, Dedê. Só um minutinho. O Jair Ventura, quando sai do Atlético, o Adson fala, o Jair ele deve rever os seus pensamentos quanto a treinamentos. Ele está com um pensamento muito arcaico quanto a treinamentos. E deu foi chancelado o que o Adson falou aqui no Goiás. Pronto, só isso que eu tenho que falar. Vai vendo. Marcelo Hugo e Fernando Maia no nosso programa. Cuidado, mas isso é bom, né? Cada um com a sua opinião, claro, sempre de forma respeitosa. E você de casa também deve ter a sua opinião e eu quero ouvir, hein? Depois manda sua mensagem no nosso número 629-9528-3890, essa linha, e dê sua opinião. Quem tá mais certo? O Marcelo, falando que Jair Ventura é mais treinador que o Mancini, Eduardo Batista também? Olha... É aí, hein? Vai vendo. Vamos pro mercado da bola, produção, porque essa janelinha aí movimentou e muito o mercado. Põe aí. Está na hora. King Vidal está lá no Colo-Colo, é rei lá, mas o Colo-Colo nessa Libertadores foi ruim no grupo do Fortaleza, né? Mal demais. Mas só que o Colo-Colo não libertou ele pro Pachuca. Muito obrigado, Marcos Vinícius Girê, pela bela matéria. Essa janela aí fez movimentação por causa do Mundial de Clubes. E os brasileiros estreiam quando, produção? Deixa eu ver aí para pedir a opinião dos meninos. O Palmeiras enfrenta o Porto no domingo às 19 horas, horário de Brasília. Também no domingo dia 15, às 23 horas, o Botafogo enfrenta o Ceará, o Sanders. Na segunda, o Mengão enfrenta o Esperance de Tunis e o Fluminense enfrenta o Borussia na terça-feira, às 13 horas. Brasileiros aí, quais times que vão vencer? Primeiro você, Marcelo. Difícil o Palmeiras, eu acho que não ganha, vai Certo. ficar empate. Botafogo. Botafogo vence. Flamengo. Vence e o Fluminense vai passar apertado, vai perder. Tá. Pra você, Fernando? Acompanho o relator, eu só acho que o Borussia não vai passar fácil pelo Fluminense. Não? Vai passar. Vai passar o rodo, né? Põe o chaveamento aí, produção, pra gente ver. Olha só, o grupo A depois vai enfrentar o grupo B, ou seja, o Palmeiras tem a possibilidade de enfrentar Paris, Atlético, o próprio Botafogo. Pra mim passa Paris e Porto nesse grupo A. Vai ver no grupo Tipo C e o Copa D, do hein? Que confronto, olha, Boca Juniors, Benfica, Bayern, pode pegar Flamengo e Chelsea. Imagina o Flamengo, passando de fase enfrentando o Bayern. Enfrentando o próprio Benfica, olha só, hein? Já do outro lado, o grupo E com Inter, River, enfrentará quem passar do grupo F, que tem o Fluminense, o Dortmund, o San e o Mamelodi. Já no grupo G, enfrenta os vencedores do H, podendo ter aí um City contra o Real, uma Juventus, ou um próprio WAC lá de Casablanca, contra o Al Hilal, o Pachuca e o Red Bull Salzburgo também da Áustria. O Mundial vai começar, hein? Essa semana, e você vai conferir tudo aqui. Muito obrigado, Thiago, toda a equipe aí, pela belíssima produção. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos perguntar aos meninos, será que hoje, no aniversário dele, o italiano Carlo Ancelotti vai vencer? Daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo para falar do Pré-Modados e Blocos Planaltos. Hoje, nossa equipe esteve lá e eu também fui muito bem recebido pela Nayara, pelo Leandro, toda a equipe dessa grande empresa que é regida com muita maestria pela dona Nayara, que nos recebeu super bem, com um sorriso alegre, alto astral, uma loja que tem tudo. Olha nós aí, olha que bacana, nesta manhã de terça-feira, como foi bacana estar lá, ficamos batendo um papo legal, tomei um café, conversamos e tivemos muitas ideias
legais. A Pré-Moldados e Blocos Planalto está aqui no nosso programa. Muito obrigado a Nayara, ao Leandro, a toda a equipe, ao Robson, o marido dela. Muito obrigado por poder representar uma empresa com tanta credibilidade no mercado quando se fala para as outras empresas como a Camargo, que é referência também no nosso programa há 5 anos, está aqui conosco, conhece e é cliente da Pré-Moldados e Blocos Planalto, pela qualidade no serviço, a excelência, o zelo, o cuidado que tem, os detalhes, o toque. Essa empresa que é conhecida e muito aqui na nossa região de Goiânia. Fica ali, ó, no Jardim Helvécia, muito fácil. Entra no Instagram, @Pré-Moldados Planalto, e você vai conhecer muito mais dessa grande empresa. Vamos de confrontos das eliminatórias com o oferecimento de Pré-Moldados e Blocos Planalto? Põe na tela que eu quero ver quem joga daqui a pouquinho nas eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias. É isso mesmo, a Bolívia está vencendo, aliás, venceu o Chile por 2-0 em La Paz. O Chile não ganha de ninguém e é o próximo adversário do Brasil depois do Paraguai. Uruguai e Venezuela, daqui a pouquinho lá em Montevidéu, Argentina e Colômbia em Buenos Aires, a Neoquímica Arena. Brasil e Paraguai se enfrentam daqui a pouquinho às 21h45 e lá em Lima, no Peru e Equador. E a minha pergunta pode vir aqui em mim, produção, porque esses dois estão falando de Vila, Goiás, quero ver se eles entendem mesmo de seleção brasileira. Marcelo Hugo e Fernando Maia. A seleção com o Carlo Ancelotti, no último treino de ontem, ele fez um último ajuste, tirando na linha ofensiva o Matheus Cunha e colocando o Gabriel Martinelli nesse time, recuando um pouco o Rafinha e adiantando o próprio Martinelli ao lado do Vini Júnior. Será que essa escalação é a melhor? Eu fico meio receoso quando o técnico, ele tira o jogador de onde que ele mais rende. Perdão, ele tirou o Gerson, eu falei Matheus Cunha, né? Foi. Ele tirou o Gerson, que tá no meio campo, e colocou 4 atacantes. Martinelli, Cunha, Vini Júnior e Rafinha. O Rafinha ele recuou um pouco, né? Sim. Pois é, o Rafinha ele joga muito bem o quê? Adiantado lá no Barcelona. Ele e Yamal. Então, assim, eu fico muito receoso quando o técnico ele mexe nas características dos jogadores e é o que mais o Brasil peca, às vezes, quando vai jogar. Pega os jogadores que estão nas suas posições e sendo destaque nos times, chega aqui e começa a inventar. Para mim, com o Carlos Ancelotti, seria ao contrário, ele aproveitaria o que tem de melhor no jogador, mas pelo que vi agora, vai mudar, vai pôr o jogador recuado, tirando a característica daquilo que ele faz melhor destaque no seu time. Ele elogiou muito o Rafinha, né, na sua antevisão desse jogo. Ele quer fazer do Rafinha mais ou menos o que fez do Jude Bellingham no Real Madrid? Com certeza, eu vou te falar por que ele vai fazer isso. O Rafinha jogou contra ele várias vezes, o Rafinha estava na Europa. Vou falar um trem pra vocês vão falar que eu fiquei doido. O Brasil vence hoje. Cuidado. Vence hoje. Grava a produção. Sabe por que o Brasil vence hoje? Porque o Carlo Ancelotti, na primeira, ele viu quem é quem. Tá muito cedo? Tá, pra cobrar dele. Mas ele já, você viu o que é técnico. Você acha que hoje ele fuma um charuto? Você vê o que é técnico. Vai fumar um charuto, você sabe por quê? O que é técnico? Você já viu as mudanças que ele fez? Aí eu vou na sua fala. Você falou que o jogador lá na Europa, quando tira da posição, lá ele joga na posição, na seleção joga. Quer mais pipoqueiro, time que vai dar a volta por cima? Esse Vini Júnior? O que esse Vini Júnior produziu na seleção brasileira até agora? Mas o que o Carlos Ancelotti vai fazer? Trabalha com ele, sabe com ele. Esse elenco, esse Carlos Ancelotti não é bobo, não. Não é não? Não é bobo, não. Ele é muito bom. Ele é muito fera. Calma, torcedor do Brasil. Hoje ele ganha. Sofrido, mas ganha. Mas ganha. 3 pontos. Também acho. Essa mudança aí, vamos ver, né? Num 4-2-4, digamos assim, com Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha e Martinelli. Tomara que Carlo Ancelotti esteja entendendo, porque enfrentar o Paraguai depois de 9 jogos sem perder não vai ser fácil. Tá aí a escalação do Brasil, que daqui a pouquinho entra em campo. Alisson, Wanderson, Marquinhos e Alexandro. E na lateral esquerda, o Alexandro do Flamengo. Bruno Guimarães e Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. É a seleção brasileira daqui a pouquinho. Vence hoje? Vence, como o colega falou aqui, o Marcelo Hugo, vence, vai ser meio sofrido, mas vai vencer. E você viu que moral que tem e que respeito que dá o Casemiro no meio, Marcelo? Não, cara, o Casemiro é uma diferença. O Casemiro é a referência dele. Você sabe por que eu falei pra você que ele vence? Nessa escalação aí, não é qualquer treinador que mete 4 atacantes, não, cara. Os caras que ele pôs pra jogar no ataque são 4. Mas pode fazer igual o Espero que eles entendem a filosofia mas entende, do você sabe por que entende? Porque o cara
conhece esses caras, sabe onde tirar leite de pedra. E o Brasil bate o martelo, Zezé. É? O Tigrão, ó, eu falando de Tigrão. O Brasil bate. E tá aí, ó, tá despedindo. Ô, João Nery, um abraço pra você, viu? Você é Vila Novense, obrigado. Obrigado, um abraço. Acompanhando, os amigos. Quem tá sua família aí te acompanhando? Acompanhando também. Nunca deixamos de ser Vila Nova. Tamo aqui. Só Mochés. Torcedor tá embaixo, mas tamo junto. Mídia independente. Um Um abraço. abraço. Muito obrigado a vocês. Um beijo grande. Rapaz, mas foi rápido demais.